Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Pepe Marques, diretor institucional da Lopes, e esse é o Lopes Explica, o podcast da Lopes Espírito Santo. A gente vai falar nesse espaço sobre mercado imobiliário, mas de um jeito solto, leve, sempre trazendo gente gabaritada para explicar o mercado imobiliário para quem não entende, melhorar o entendimento de quem já conhece. E antes de começar esse nosso segundo episódio, eu preciso corrigir uma falha minha. No episódio passado, eu devia ter feito uma referência ao Ciro Naufel, então preciso agradecer aqui o Ciro, com quem eu troquei uma ideia, a gente bateu um papo sobre esse podcast. Ciro, muito obrigado, tá? Pessoal, na última edição, no último episódio, eu tive aqui com o Marcos Murad, que é o diretor-geral da Lopes. A gente falou muito sobre os números da Lopes. Hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre a reestruturação da parte comercial da Lopes Espírito Santo. E para começar, eu vou explicar para vocês quem são os nossos convidados, ok? Então vamos lá. Casado com a Deise, pai do Lucas, Fábio Bittar é carioca de nascimento, mas já virou capixaba. Pós-graduado em gestão empresarial pela FGV, teve uma vivência no mercado de turismo, mas já atua no mercado imobiliário há 18 anos. Hoje ele ocupa a posição de diretor comercial para o mercado primário na Lopes Espírito Santo. Seja bem-vindo, Fábio. Faltou falar alguma coisa ou é isso mesmo? Tudo certo, Pepe. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha aí um tempo muito proveitoso para a gente. A gente tem muito o que falar e eu acho que esse público merece que a gente tenha, que a gente discorra aí sobre esse mercado que é tão carente de informação. Muito obrigado. Beleza, assunto e know-how não faltam. E o outro convidado é capixaba de Vitória, pai do Leonardo e do Murilo, Marcos Buais de Lima, graduado em Administração de Empresas pela UVV, pós-graduado em Perícia Judicial, também na UVV, e possui MBA de Gestão de Negócios de Incorporação Imobiliária pela FGV. Gosta de corrida de rua, trocou recentemente o carro por uma bicicleta elétrica. Também atua no mercado imobiliário há 18 anos e hoje ocupa a posição de diretor comercial para mercado secundário da Lopes Espírito Santo. É isso mesmo? Bem-vindo, Buais. Obrigado, Pepe. Corretas informações. É muito bom estar aqui nesse momento para compartilhar experiência, abrir nosso dia a dia, essa estruturação da Lopes. Vai ser muito proveitoso esse nosso encontro, esse bate-papo. Maravilha. Eu quero falar sobre a trajetória de vocês no mercado e quando eu estava preparando isso, eu me lembrei que vocês têm algo em comum. Os dois, dentro da Lopes, passaram por todas as etapas. Os dois atuaram como corretor, atuaram como coordenador de produto, gerente de equipe e agora ocupam a diretoria. Quer dizer, fizeram todo o percurso, toda a jornada. E eu acho que isso fala muito sobre vocês como profissionais e também fala muito sobre a Lopes. E eu queria saber, Fábio, primeiro, explica para a gente como é que foi essa sua trajetória. Eu costumo dizer que a minha trajetória na Lopes é muito rica, assim, tanto como testemunho pessoal de vida, como para o mercado em si, como é um mercado em que as oportunidades existem. Você tem que saber, tem que se preparar em primeiro lugar, tem que estar preparado para você poder absorver essas oportunidades que aparecem, porque elas aparecem se você estiver efetivamente preparado. Então, assim, de forma muito sucinta, na minha entrevista na Lopes, eu costumo dizer até hoje que o meu gestor na época, eu acho que ele estava maluco no dia que ele me credenciou na Lopes, porque a primeira pergunta que ele fez é: o que você conhece de Vitória? E eu, recém-chegado do Rio, eu falei para ele: eu conheço a rua, que é a Lopes, que é Rio Branco, porque por acaso eu comprei um imóvel nessa rua. O resto eu não conheço nada, mas se depender de proatividade, de persistência, você pode confiar em mim que eu acho que vai dar certo. Ele, depois brincando comigo, falou: Fábio, eu não sei até hoje onde eu estava na cabeça que eu te credenciei, mas eu acho que deu certo, a minha trajetória mostra que deu certo. E estamos aqui até hoje, passando aí, obviamente, depois tendo quem me conhece até lá da Lopes, sabe, o corpo de corretores, que eu sempre falo da palavra estratégia e proatividade. Eu acho que são as duas palavras que norteiam o nosso sucesso enquanto corretor. Eu fui, inclusive, tem uma coincidência até maior do que essa, Pepe. A primeira coordenação de produto que eu peguei na Lopes foi a antiga coordenação de produto do Buais. Ele era coordenador da Rossi. Substituiu o Buais. Eu substituí o Buais no estoque da Rossi.
A gente fez um bom trabalho. A partir daí, fui convidado a pegar uma nova equipe de corretores, não era uma equipe que já existia, a criar uma nova equipe de corretores na Lopes. Essa equipe performou bem. A gente soube fazer com que isso se transformasse também no novo case de sucesso. E aí, quando surgiu essa oportunidade de direção, antes do convite, eu me senti extremamente preparado. E quando surgiu o convite, eu já estava... Foi um processo extremamente natural, que vem dado certo aí ao longo dos anos que a gente já está aí na diretoria da empresa. Maravilha, Fábio. E você, Boaz, agora é a sua vez. Conta pra gente, explica pra gente a sua jornada na Lopes. A trajetória da Lopes. Eu comecei na Lopes em transição de carreira, né? Eu vim de mercado comercial, sempre a vida pautada no mercado comercial. Tinha uma distribuidora de embalagem. E aí, terminando com ela, fui procurar um novo desafio profissional. E vi o mercado imobiliário naquela época, né? As grandes empresas nacionais estavam entrando no mercado pujante, bem divulgado. Aí, Marcos Moraes, estudei com ele desde novo. E aí a gente foi lá conversar com o Marcos Moraes. E aí ingressei na Lopes, inclusive poucos meses antes do Fábio, na mesma equipe, nosso gestor era o mesmo na época, e começamos esse processo dentro da Lopes, na coordenação. E aí, quando ele assumiu a coordenação, que assim ele falou, que eu tinha, na época, de uns produtos, eu fui ser, na época, chamava superintendente de vendas, de lançamento, e fiquei bastante tempo nessa função. Depois fui para a superintendência de pronto e saí da Lopes para ver um mercado um pouco fora da Lopes. Saí, tinha terminado um ciclo naquele momento e passei uns 10 anos fora da Lopes, né? E vendo a carência que eu tinha no mercado de informação. A Lopes é uma escola, sempre foi uma formadora de profissionais. A gente hoje, né, Fábio, a gente tem muitas pessoas que a gente conhece aí no mercado que fez escola. Isso é muito interessante, né? A gente esbarra nos eventos que tem do mercado. Mais de, sei lá, 50%, 60% das pessoas em algum momento passaram pela Lopes e aí tem essa irmandade até hoje. É muito bacana a gente ver que isso que o Boaz falou é muito interessante. A Lopes é uma escola dentro do mercado, de excelência dentro do mercado do Espírito Santo. E aí, nessa carência desse tempo que eu passei fora da Lopes, você sentindo a necessidade, e a Lopes, a maior parte assim, das informações, chega primeiro da Lopes. É impressionante. A gente que vive essa história, a gente sabe disso. E eu senti a falta de estar, como profissional, tendo mais informações, uma troca maior de qualidade. Então, Marcos me fez um convite, eu voltei para a Lopes, assumi uma gerência, estava desenvolvendo esse trabalho, chegou um convite agora para estar assumindo essa diretoria de vendas no mercado secundário e estamos aí nesse novo desafio, pronto aí para essa jornada. Muito bom. Fiquei tentado aqui a fazer uma graça, não vou me segurar. Então, eu posso dizer que na Lopes, muita gente passa pela Lopes, mas quem é bom ou fica ou volta, é isso? Vamos em frente, sem polemizar por enquanto. Ou fica ou sai para voltar melhor. Para voltar melhor, então é isso aí. Isso aí. Olha só, agora a gente vai direto ao ponto. Eu abri aqui falando que a gente ia falar sobre a nova estrutura comercial da Lopes. E eu quero que vocês dois expliquem para a gente, para as pessoas que estão assistindo, como é que ficou essa nova estrutura comercial, o que muda, o que melhora, como é que isso está funcionando na visão de vocês? Bom, vamos lá. Eu vejo, acho que a gente está... Toda a parte diretiva e de gestão da Lopes, primeira coisa é a gente aprender a remar para o mesmo lado. Acho que isso é fundamental. Então, num primeiro momento, as pessoas podem entender, mas o Fábio é diretor do mercado primário, também chamado de lançamento, e o Boaz é secundário ou o mercado de pronto. Então, eles são rivais dentro da empresa. Eu acho que não. Justamente por quê? Porque a missão da empresa é atender a necessidade do cliente. É o que a gente chama de prover dentro da empresa o corretor 360 graus, que a gente vai falar com um pouco mais de detalhe à frente. Então, assim, muitas vezes o corretor ele não vem com uma tarja dizendo eu quero o mercado, eu quero o apartamento pronto ou secundário, eu quero um lançamento. Eu acho que você tem que entender essa necessidade do cliente. Isso passa por qualificação do corpo de gestão, isso passa por qualificação dos nossos corretores,
para que a gente possa entender esse cliente, entender esse propósito. E isso aí, nesse propósito, muitas vezes o Boaz está numa mesa de negociação de um cliente que chegou para um apartamento pronto e detecta que ele é totalmente... a jornada dele está para um primeiro imóvel, para um imóvel que ele precisa de um pouco mais de tempo. E aí a gente faz essa conversa e muitas vezes comigo também, à mesa ou com o gerente, a gente vê a necessidade contrária. Então, no final, a gente vê que o resultado da empresa aumenta, a gente consegue atender a necessidade desse cliente, esse cliente fica dentro de casa. E um cliente dentro de casa é tudo que a gente precisa para ter nossa curva de crescimento sempre aumentando. Né, Boaz? Com certeza. Complementando um pouco o que o Fábio falou, o norte da Lopes hoje é atender o cliente com excelência. E a gente tem uma equipe preparada para isso. A Lopes, diferente do passado e que muitas players do mercado praticam, a gente somos 2 diretorias, mercado primário e secundário, porém a Lopes, nossa equipe de corretores é única. Nosso corretor é híbrido, ele está preparado para trabalhar no mercado primário de lançamento, no mercado pronto, o secundário. Então, ele está apto para atender esse cliente na sua plenitude, né? Que é um corretor completo, que a gente qualifica e treina essa equipe para isso. Além disso, repetindo um pouco o que a gente falou no último episódio, tem a Cred Pronto como estrutura, tem o consórcio da Lopes e tem toda a equipe que está junto com vocês, os gerentes, que dão suporte, né, nos atendimentos e tudo. Sem dúvida. Sim, a gente tem a equipe. A presença do gerente, e aí também vai a questão da qualificação do gerente. Porque hoje você também não pode ter uma gestão de pronto, uma gestão de mercado primário. Você tem que ter um gerente pronto a atender, a ajudar a atender o cliente na necessidade dele junto com o corretor. E às vezes até dando um direcionamento que por algum motivo o corretor ainda não chegou ao ponto de conseguir fazer. O gerente chega e começa a segunda voz para poder justamente direcionar e concretizar a venda, seja ela do mercado primário ou do mercado secundário. É fundamental a posição do gerente para a gente. Muito bom. Agora está tudo muito bom, está tudo muito bem, tudo muito cordial, mas eu gosto de treta, eu quero criar uma polêmica aqui agora. Eu vou dar a chance de cada um fazer o seu comercial. Cada um vai puxar a brasa. Cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha. Vou começar com o Boaz. Explica quais são as vantagens, explica as vantagens de se comprar um imóvel pronto, de se atuar no mercado secundário. A vantagem do mercado secundário, né, a questão de a necessidade do cliente, eu acho que está acima de tudo, antes de ser um mercado ou outro. O mercado secundário te traz um produto imediato, um pouco espera de você ter o acesso a esse imóvel. Então, eu acho que é uma coisa primordial que manda o tempo e a necessidade do imóvel. Tem gente que não quer esperar o imóvel ficar pronto. E outra coisa que a gente tem muito no mercado secundário é a questão da localização. Hoje, cada vez mais que passa, os terrenos estão escassos e para você morar em determinadas localizações, você precisa recorrer ao mercado secundário, porque às vezes não tem lançamento naquela região que você quer ou o lançamento não é o produto que você deseja. Então, o mercado pronto, ele trabalha nesse sentido aí. Bacana. Agora, Fábio, sua vez. Explica por que o mercado secundário é vantajoso. Não, vou explicar porque que o mercado primário é vantajoso. Você não me quebra, não. Vamos lá. Eu tô aqui, a minha sardinha é essa. Vamos lá. Mas vamos lá. Eu acho que, assim, como o Boaz falou, a gente está numa empresa que a gente tem a necessidade do cliente. Então, primeira coisa, o mercado primário vai ser vantajoso se o cliente ele é um cliente preparado para a compra no mercado primário. Isso é o fundamental. Mas eu destaco aí algumas coisas que eu acho fundamentais no meu mercado. No meu mercado, o cliente ele pode não ter uma premência muito grande de comprar esse imóvel de imediato e aí ele pode fazer uma compra programada. Ele tem aí de 24 a 48 meses, na média, durante a obra, para ele pagar parcelas muito mais suaves. É importante também dizer que essas parcelas, via de regra, durante esse período de construção, elas são reajustadas pelo CUB ou pelo INCC. Então, um dado aí um pouco mais técnico, quando você compra um imóvel pronto, você está recorrendo, muitas das vezes, a uma pequena parcela de entrada e o restante financiamento bancário, com taxas aí hoje variando de 13% a 16% ao ano. No mercado primário, durante a obra, ele vai pagar essa correção pelo CUB.
E hoje o CUB a gente tem aí, em média, em torno de 8% ao ano. Quer dizer, se esse cliente, mesmo que ele esteja capitalizado e ele quiser manter o dinheiro dele na conta, no LCI, e quiser ir pagando as parcelas conforme a tabela dos incorporadores, ele vai ter ainda um ganho anual de 100%, em torno de 100%, em relação ao que ele está pagando. Porque se ele está pagando o CUB de 8 e o dinheiro dele está sendo remunerado em 16, ele está ganhando 100% sobre os 8% todo ano. Isso é uma vantagem, além dele estar comprando um imóvel novo, esse imóvel sempre vem com as garantias de um imóvel novo. Então, acho que são duas características, além de modernização, de tecnologia, de uma série de atributos que vêm atrelados ao imóvel pronto, que muitas vezes no imóvel do mercado secundário já estão um pouco mais obsoletos. Mas, mais uma vez dizendo, todos têm o seu caminho, a sua necessidade, e depende do cliente. Todo cliente tem isso, né? Porque a questão do mercado secundário, você tem aquela pessoa que gosta de ver o apartamento, gosta de sentir o que está comprando. Você tem uma confiança maior, você está vendo, né? Gosta de um imóvel assim, já pronto, já montado, que não quer ter essa Às vezes não consegue visualizar só na planta o que vai ficar... Exato. Então, porque a gente sempre falou, mercado para todo mundo, né? Quem manda é o cliente, a gente está aqui para atender. Lembrando que é importante a gente falar na questão quando a gente fala de mercado primário e certamente o mercado secundário, nós temos aqui no Espírito Santo efetivamente um público um pouco mais... ele quer ver para crer, então muitas vezes ele quer pisar no imóvel, ele não quer comprar um book, ou não quer comprar uma apresentação, ele quer estar dentro do imóvel, mas é importante a gente falar, e a gente está numa empresa muito sólida e com muita segurança, e a gente pode afirmar que até hoje todos os produtos que a Lopes lançou, que a gente assinou, foram produtos efetivamente entregues, com segurança, com garantia. Então, assim, a gente, por mais que seja um mercado de lançamento, jamais frustramos um cliente nosso que tenha comprado um imóvel na planta com a gente e por algum motivo não tenha recebido ou tenha tido algum problema desse. Isso com a Lopes é primordial. A gente deixa de pegar alguns lançamentos porque a gente justamente não vê a segurança necessária para que a gente esteja incluído no processo de venda. A gente prefere abrir mão do que a gente entrar em bola que a gente não sabe como é que vai ser o final Não dela. quer dizer necessariamente que não vai entregar e tal. De forma nenhuma. Mas a Lopes só entra quando está absolutamente certo, segura. com incorporadores, com players. Por isso que os maiores players de mercado nos procuram para que a gente comercialize. Óbvio. Porque do lado de lá, eles também veem na gente essa segurança e essa credibilidade de mais de 18 anos no mercado capixaba. Então, isso é fundamental. Exato. Essa questão também interessante dos bons produtos que a Lopes assina junto com o incorporador e traz para o mercado para venda, esses são bons produtos futuramente que vêm para o mercado secundário. Igual mesmo. E a gente continua vendendo esse produto com segurança e tranquilidade, que a gente participou desse projeto desde o nascedouro. Que é justamente o que eu falo, que eu acho que uma das grandes vantagens de você estar na Lopes hoje é justamente isso. Você consegue ter uma jornada de vida do seu cliente. Se você é um corretor, que você consegue ter o cliente, manter esse cliente sob sua gestão, sendo interessante para ele durante a vida dele, não pensando no dinheiro da comissão que você vai receber por essa venda, mas propondo a ele aquilo que para ele faz sentido e que para ele vai ser vai enriquecer a vida dele, não só financeira, como principalmente enquanto vida. A gente lida com imóveis, a gente não lida com qualquer coisa. Então a gente consegue ter uma jornada de vida. Eu posso dizer aqui para você, imagina um cliente que compra um imóvel na planta com a gente, compra um imóvel de lançamento no meu mercado. Depois, quando vai ficando pronto, ele financia com a Cred Pronto, que é uma joint venture entre a Lopes e o Itaú, que está dentro de casa. Depois, ele revende esse imóvel no mercado secundário quando ele está pronto, para fazer o quê? Um upgrade, porque durante esse período a família dele cresceu, ele já prosperou, ele já está num outro momento de vida, e ele faz um upgrade o quê? Ou num outro mercado secundário maior, ou num lançamento de ponta. Então, a gente vê isso todos os dias lá na Lopes, e a beleza do nosso mercado está justamente isso. E pouca gente tem expertise para fazer essa gestão do jeito que a Lopes faz. Para acompanhar o ciclo, para acompanhar a jornada e para atuar nos dois mercados, né? Isso não é tão comum. Você acabou se adiantando uma pergunta minha. Eu tentei, vocês viram que eu tentei causar discórdia, não consegui. Mas estamos juntos. E aí eu vou colocar mais um ponto que é interessante, que a gente chegou conversando no mercado primário e o secundário. Só lembrando que esse empreendimento aqui do mercado primário começou no secundário, de uma venda de um terreno de um proprietário, que foi levado para um player, um incorporador, para apresentar um projeto, para virar um produto primário,
para depois ele virar um Virou um secundário. secundário de novo. E aí, pegando esse gancho que o Boaz falou, é importante a gente falar também disso, assim, que o Marcos também comentou, que é interessante o quê? A Lopes, normalmente, ela não participa só quando o produto que está pronto, ele já está pronto. Ele já está pronto para ser vendido, o lançamento. Sim. Muitas das vezes a gente participa desde a venda do terreno, da concepção do produto, para que público ele está sendo lançado e a que propósito ele está sendo lançado. Então, isso nos ajuda e ajuda o nosso corretor a que ele tenha um sucesso de vendas ainda maior, porque o produto tem um porquê. E aí, por conta disso, tem duas situações que a gente tem. Falei até brincando um pouco com o Marcos no outro episódio, que quem vai ter informação privilegiada é o corretor e o cliente da Lopes. Com esse processo, a gente consegue fazer muito bem a pré-venda, né? O pré-lançamento, que tem sido um sucesso absoluto e muito bom para o nosso cliente. E, ao mesmo tempo, isso nos dá uma bagagem muito grande, quase sendo repetitivo aqui, para fazer a revenda posterior. Então, a hora que o apartamento tal, e aí a gente vai vendo como a gente está ficando velho, né? Porque o imóvel já está no secundário, eu vou revender, eu lancei esse daí, eu estava nessa... Mas isso não precisa Eu estava nesse processo, a gente percebe e deixa quietinho, não fala nada com ninguém. Olha só, eu acho que assim, essa coisa da Lopes está muito bem explicada, ficou muito bem exemplificada por vocês. Só que eu queria agora uma fala um pouco mais direta de cada um para dizer o seguinte: o cliente, ele quer comprar, ele quer vender, ele quer investir, ele vai morar, ele quer investir. Expliquem por que o cliente deve procurar a Lopes. Vamos lá, vou falar aí do mercado primário. Você também falou um pouco sobre isso agora, que é uma grande vantagem que a gente tem na Lopes e que muitas das vezes o mercado não tem. Que é o seguinte: os principais players estão conosco. Os principais incorporadores estão conosco, nos procuram e estão desde a concepção, como eu acabei de falar. Isso traz um período de pré-venda para os nossos produtos. Então, muitos desses produtos são produtos de alto valor agregado. São produtos que o cliente gosta de saber, o cliente gosta de ter essa notícia em primeira mão. A gente usa o jargão de beber água limpa. Ele gosta de ter essa informação em primeira mão para que ele possa escolher as melhores unidades. Então, nós temos essa pré-venda já consolidada dentro da Lopes. Isso talvez hoje seja... Talvez a gente venda tanto na pré-venda quanto no período de lançamento propriamente dito. O que é o período de lançamento? É quando esse produto vai para a mídia, quando tem um stand de vendas propriamente dito. A gente normalmente já lança um produto com 30%, 40% vendido. Por quê? Porque a nossa carteira, o nosso corretor, que já está imbuído desse processo, já tem os clientes em carteira. Quando ele de alguma forma, impactado por esse produto, ele já sabe para quem ele vai ligar, ele já sabe com quem ele tem que conectar. Esse cliente já está acostumado e já está esperando ser conectado em primeira mão e ele não perde essa oportunidade. Então, isso é que faz o nosso cliente querer investir cada vez mais conosco, que é justamente ele poder ter essa oportunidade de ter essa venda em primeira mão. Ele conseguir as melhores unidades com os melhores valores, porque eles pegam essa condição que a gente costuma chamar como tabela zero, Sim. que é a primeira tabela que sai ali do empreendimento. Então, faz toda a diferença, Pepe. Eu acho que isso é muito importante, tanto para o cliente final, ao saber disso, quanto para o nosso corretor, para ele saber a importância que isso tem, e ele sabe que isso tem, porque ele sabe que isso põe dinheiro no bolso dele, quanto para o mercado saber que a gente tem isso também. Porque informação vende. Pré-venda vende. Segura aí que nós vamos falar do mercado daqui a pouco. Tá. Boaz, explica por que é vantajoso para o cliente trabalhar com a Lopes. O mercado secundário, a gente tem muito cuidado, tanto para quem compra, para quem vende. Nosso ativo que entra, que a gente hoje está em torno de 2 bi em estoque de produto pronto. Só na sua gestão, né, Boaz? Só na minha 2 gestão, bi na sua. 2 bi. Então, a gente tem cuidado com o imóvel. Todo imóvel que entra para a gente colocar no mercado, a gente analisa toda a documentação do imóvel, toda a segurança jurídica, todos os cuidados que aquele vendedor esteja apto para vender. Então, isso é bom para quem está vendendo o imóvel, que a gente pega esse imóvel, tem cuidado com toda essa parte legal dele. E, às vezes, o próprio vendedor esqueceu de fazer
não baixou uma alienação, não fez uma averbação. Então, a gente arruma isso para poder colocar esse imóvel à venda. Que não é um problema. Não. É só o que ele esqueceu, é um detalhe simples, mas que lá na frente na venda pode atrapalhar, né? Exato. E aí o que acontece? E aí nessa primeira entrada do imóvel, a gente tem muito cuidado de fazer uma avaliação correta, uma precificação desse imóvel. Eu acho que é onde a gente começa no mercado secundário, é precificar o imóvel Isso é para fundamental. atender a expectativa. Obviamente o vendedor vem com expectativa, o comprador e o mercado. Mas quem rege preço é o mercado, né? Então a gente tem um cuidado, a gente acompanha, a gente é especialista nisso. Então a gente prepara esse laudo com carinho, bem técnico, bem elaborado, para apresentar para esse cliente que está vendendo o imóvel. Até falando, Boaz, é importante que se saiba que dentro dessa precificação não é o Boaz ou o corretor A ou B que vai lá e vai dizer o preço para o cara. Temos dentro da Lopes uma equipe que vai falar sobre esse imóvel. Com certeza, a gente tem precificar. A gente tem um comitê de avaliação que a gente troca ideia sobre esses valores. E quando a gente faz esse laudo, isso me subsidia também para dar entrada nesse produto no mercado, para mostrar também para quem está comprando que ele está fazendo a operação com preço justo. Sim, né? sim. Então, a gente tem essa credibilidade toda. A Lopes, como você fez, é um hub de opções no mercado imobiliário. Além da gente fazer a questão da compra e venda, dentro da nossa empresa, a gente consegue, já foi dito aqui, fazer o financiamento imobiliário. Consórcio? Crédito pronto, exatamente. O consórcio imobiliário, se a pessoa não está apta a comprar ou quer fazer um planejamento mais a longo prazo, então tem um consórcio aí, entendeu? A gente tem muitas opções aí para poder estar atendendo esse cliente. Muito e dar bom. segurança. Muito bom. Quer dizer, no final das contas, dá para dizer que uma opção sempre segura. Sim. Né? E Sem além dúvida. disso, a gente falou muito com o Marcos, eu falei muito com ele sobre números. E aí você começou aí a falar em número, eu vou trazer alguns números, vocês me corrigem se eu falar alguma besteira, e eu vou trazer esses números e engatar com uma pergunta. A Lopes hoje tem aproximadamente 5 bilhões em VGV sob gestão. Não estou falando de número histórico, tá? Eu estou falando de hoje, neste momento. Me ajuda. 1,6 aproximadamente 1,6 bilhão em pipeline. O que é o pipeline? É o que a gente está previsto para lançar esse ano de 2025. Ainda em 25. 1,2 em estoque primário. Que é o que já foi lançado, né? E ainda está em processo de venda. Sob gestão do incorporador. E 2 bi De imóveis aproximadamente de imóveis prontos. Quer dizer, 4,8 bi. 4,8 bi de imóveis em gestão. A gente não precisa falar, provavelmente, principalmente quem é do mercado que está assistindo a gente, sabe o que esse número representa. É muita coisa, é um número muito robusto, para usar uma palavra que a gente, né, ouve muito. E aí, eu quero que vocês, usando esses números ou não, expliquem agora para o mercado o que o corretor da Lopes tem de vantagem e o que o corretor que não está na Lopes está perdendo e devia se preocupar e passar a ter. Bom, vamos lá, vou falar um pouquinho de número, né? Nessa hora é importante a gente dar número. Quando a gente fala de na minha carteira, né, 2,8 bi, 1,6 de pipeline, mais 1,2 de estoque primário. 2,8 de bi sob a minha gestão, sob a gestão da minha diretoria. Vou só te dar 2 exemplos muito, muito fáceis e muito rápidos de dar. Primeiro, agora no dia 10, a gente vai ter uma convenção de vendas, onde a gente vai premiar um lançamento agora do início do ano, ali na Rio Branco, na Praia do Canto, um player novo, um player que está vindo com tudo aí no mercado, um parceiro nosso. Nós já vendemos... Novo e, ao mesmo tempo, muito sólido, novo porque já e vem tradicional, totalmente exatamente. Consolidado. E um VGV de 56 milhões. Nós já vamos premiar agora no dia 10 em torno de R$250 mil. Premiação, não estou falando de comissão. Ele vai, pela nossa performance de vendas, nós já vendemos aproximadamente 65% desse empreendimento. Então, por isso, os nossos corretores, o nosso corpo de vendas vai ser premiado
em aproximadamente R$250 mil. Então, para não deixar dúvida nenhuma. Não é comissão. Fora a O comissão. cara fez Fora a venda, comissão. A comissão já está no bolso. fez a venda, recebeu, a essa altura até gastou. Já gastou. E dia 10 vai ter A mais premiação. R$250 mil. E outra, início do ano, um outro player nosso já de muito tempo, um parceiraço nosso. Começamos o ano já fazendo a premiação desse empreendimento. É um VGV de 116 milhões, vendemos aproximadamente 60% desse empreendimento até o início do ano. Então, nesse empreendimento foram distribuídos em torno de R$408 mil de premiação. Isso fora a comissão. De novo, fora a comissão. De novo, fora a comissão. Isso eu estou falando de dinheiro no bolso. Fora isso, de novo, falando da questão do pré-atendimento. Fora isso, falando da uma coisa que a gente abordou, mas passou um pouco, que é a qualificação continuada. Sim. Que a gente tem, que aí está até... Você falar disso melhor do que ninguém, porque está sob a sua... Preciso fazer um podcast comigo mesmo para falar disso. Exatamente, porque está aí sob sua gestão. Então, o nosso corretor, a gente tem treinamentos constantes, tanto de seus quanto de pessoas que você chama dos mais variados... das mais variadas praças do Brasil. Tem Unilopes aí, né? Tem Unilopes, a Faculdade Lopes, então está dentro de casa também. Grande conteúdo. Então, assim, o nosso corretor, quem tá no mercado aí, está se sentindo um pouco solitário ou querendo vir para quem está efetivamente ganhando dinheiro, a gente está desde que tenha muita vontade, lembra? Estratégia e proatividade. Se não tiver, nem precisa, nem dá. Como a gente falou desde o começo, a Lopes é oportunidade. É uma escola de crescimento, é um local que a gente consegue fazer uma carreira, crescer, entendeu? Dá para fazer um planejamento. Nós dois somos... Exato, ia falar da gente exemplos vivos. Essa história, mas não só da gente que está aqui sentado aqui agora. Tem muito. Mas se a gente for falar de pessoas que a gente viu crescer, que está bem no mercado imobiliário, estão aí com a gente na Lopes, tem bastante profissional aí e realmente tem muito espaço para a gente fazer um trabalho bem bacana. Assim, eu acho muito importante a gente falar desses números novamente, porque o número a gente fala, às vezes passa, né? Mas é importante a gente fixar isso. Nenhuma dúvida de que o volume negociado pela Lopes, historicamente, atualmente, e a quantidade, o volume de prêmios que a gente tem distribuído, é uma coisa absurda e desde sempre, né? Desde sempre. E, Pepe, também não podemos deixar de... Porque às vezes a gente fala muito no bilhão, no milhão, mas é importante a gente saber e isso é importante a gente falar, não deixar sem falar. Qualquer venda importa. Esse é o nosso lema. Então não tem a venda de 10 milhões ou a venda de 500 mil, é a venda. E justamente por isso, todo final de mês, quem está lá na Lopes sabe... vou dizer aí, eu sou o papai, tem o sininho do papai. O ritual de celebração da venda de cada corretor. O corretor tem que, eu vou dizer uma palavra um pouco forte, tem que aprender a ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não pode ser motivo de vergonha. Realizar boas vendas não tem que ser motivo de vergonha, você tem que celebrar sim. Então a gente reúne a equipe, normalmente na última sexta-feira do mês, e a gente faz o dia do sininho do papai, aí um beijo aí para os corretores da Lopes, que muitos deles até me cobram, a gente com o tempo sem fazer. Cadê o sininho do papai? Então voltou, agora tem o sininho do papai e o sininho do padrinho, tem os dois sininhos. Então, porque a gente tem que aprender a celebrar. Celebrar é muito importante, graças a Deus a gente está quase estourando aquele sininho de tanto que a gente bate, e parabéns a cada um dos corretores pela venda, que a gente sabe que não existe venda fácil. Cada venda vem com muita história e com muito suor embarcado nela, muito conhecimento. E aí, pegando, vou grifar uma parte do que você falou, não tem, no sininho, não tem parabéns ao corretor pela venda de tanto. Não, é por venda. Toda venda é celebrada. Isso é muito bacana, isso é muito importante e precisa ser mantido. Inclusive, o sininho está aí pelo mercado, graças a Deus. Tem outros? Tem outros sininhos por aí, genéricos, Proliferou. Mas que bom. O que é bom é para ser copiado mesmo, tá certo. Com certeza. E é bacana comemorar. A gente está junto com o corretor desde o começo. A venda, quando chega ao bater o sino, que é a celebração, como o Fábio falou, é a comemoração. Tem uma história. Toda venda tem história, tem a participação, tem envolvimento das pessoas, do time Lopes.
sempre ajudando para a gente construir esse resultado junto, apoiando o corretor, e celebrar é fundamental, né? Quantas vidas a gente mudou internamente na Lopes? Sim, sem Isso contar é os muito pouco clientes, né? falado. Falando de mercado, que foi sua pergunta inicial. Quantas vidas de corretores a gente vê mudando diariamente, constantemente? É um fato. Às vezes é aquele corretor que a gente mora um pouco mais longe e a gente aí vê que o cara chegava cansado e de repente ele começou, aí você tá voltando para casa para pegar seu carro, de repente você ouve uma buzina tocando, quando você vê o cara que está com um carro novo que ele acabou de comprar, aquela pessoa que está com um computador novo, que está podendo reformar a casa, que está podendo comprar. Então, assim, até pegando, parafraseando esse meu primeiro gestor na empresa, um abraço, Pedro Mansur, a beleza da nossa profissão é que a gente não tem piso, mas a gente também não tem teto. Não tem teto. Então, assim, trabalha, confia, faz um trabalho capacitado que você tem como ficar muito bem sucedido e mudar a sua vida e da sua família. Isso é certo. Isso é muito importante. Pessoal, eu acho que a gente falou o que a Já? gente precisava falar. Acabou? Acabou. Vamos ter outras oportunidades, inclusive falar em outras oportunidades. Vou mandar um recado, como é que fala? Subliminar. Os parceiros que o Fábio citou não nominalmente, se preparem que vocês vão ser convidados, vocês vão estar aqui já, tá? Vocês sabem quem são. Olha só, perfeito, quero agradecer muito o tempo de vocês. A gente sabe que para qualquer corretor tempo é dinheiro, quanto mais em cima da gestão a gente está, esse dinheiro vale muito mais. Então quero agradecer muito por vocês terem vindo, por compartilhar esse conhecimento, compartilhar esse conteúdo. Pegando aí um gancho nas últimas falas de vocês, esse podcast também é para a gente comemorar, para a gente celebrar e para a gente fortalecer cada vez mais a imagem da Lopes. E uma imobiliária, ela não se faz de tijolos, né? Ela se faz de pessoas. Então, assim, obrigado mesmo mais uma vez. De novo, a gente ainda volta em outro momento. E para você que está assistindo a gente, também muito obrigado por ter nos acompanhado. E, mais uma vez, se você quer se posicionar à frente do mercado, a sua imobiliária tem nome.